Pedro Pessoa, ele que vai trazer ao vivo as informações sobre este grave acidente que acabou acontecendo na tarde de hoje, ali envolvendo uma carreta e outros 5 veículos em um dos pontos de maior movimentação aqui na nossa região metropolitana, viaduto do entroncamento. Agora, Pedro, já existe alguma suspeita do que pode ter motivado este acidente, imprudência ou condições, falta de manutenção nesta carreta? Amanda, o motorista teria perdido o freio. Por isso, então, que a carreta, ou melhor, a caçamba começou a descer ali no entroncamento. Ele estava exatamente no ponto que você vê na imagem, sentido Ananindeua a Belém, no elevado, começou a descer. Depois que ele perdeu o controle, o condutor saiu do automóvel e ela foi desgovernada, atingindo esses 5 veículos. A situação mais grave é de um taxista. Ele estava junto com uma passageira, uma idosa, que, como a gente já disse aqui, foi encaminhada para uma unidade de saúde, porque ela ficou muito assustada com o que viu. Mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Esse taxista falou com a nossa equipe de reportagem. Olha só o relato dele logo depois desse acidente. Eu vinha conduzindo uma passageira do Shopping Castanheira, que eu trabalho lá na cooperativa do Shopping, com sentido a Cidade Nova. E eu, por avistar a carreta lá na curva do elevado, parada, só que estava liberada uma faixa. Aí eu tentei passar do lado, aí essa caçamba ela se desgovernou de ré, entendeu? E veio trazendo 3 carros de lá para cá. Aí o meu estava por último e ela sanfonou meu carro, a passageira saiu em estado de choque, teve só uma escoriação na perna esquerda dela, mas foi bem fraco, só a pele mesmo, cortou. E graças a Deus acabou nisso aí, ó. Eu com saúde, pronto para a guerra de novo. E vamos ver o que é a empresa, né? Esperamos aqui um comparecimento de alguém, representante da empresa, para solucionar os nossos problemas aqui. Você viu aí o relato do taxista, né? Muito assustado. Ele falou que o carro dele era o último, mas na verdade não. Atrás dele ainda tinha outro veículo que também ficou danificado com essa situação. Eu escutei esse motorista, um aposentado, que até tentou desviar, mas infelizmente não conseguiu. A gente vira tudo em fila indiana aqui. De repente, a caçamba vermelha parou lá em cima. Aí nós paramos também aqui, ficamos parados. Quando nós vimos, ela despencou de lá. Aí o motora foi desviando, mas pegou 3 carros lá, pegou esse aí, a carreta branca que estava aí, segurou e pegou no meu aqui. A gente fica nervoso, né? A gente fica com... Mas Deus está na frente de tudo aí. Ele diz que ele perdeu o freio, que o balão de oxigênio esvaziou. Mas tem gente que diz que já não é assim bem, porque ele tinha como segurar o freio do carro. Aí de carro grande eu não entendo muito, né? Mas foi livramento de Deus. Eu tentei conversar com o motorista da caçamba, mas ele não quis relatar, não quis falar nada do que aconteceu. Inclusive, logo depois desse acidente, o representante da empresa responsável por essa caçamba esteve na área. Ele também não quis gravar a entrevista, mas disse que vai arcar com todos os prejuízos. Eu gravei com o motorista que estava logo depois dessa caçamba, bem atrás dela. Ele viu, então, ela começar a descer desgovernada, ainda tentou desviar como os outros, mas acabou sendo atingido na parte traseira do veículo. Olha só. Eu percebi que a caçamba estava descendo, eu consegui jogar para o lado o carro para não pegar e pegou ainda o final do carro atrás. Estava com o passageiro, mas graças a Deus não aconteceu nada com o passageiro. A gente tem que estar atento, né, a tudo. E no momento que eu vi a caçamba descendo, a única reação que eu tive foi jogar para o lado. A gente ainda pegou, infelizmente pegou um pouco, mas graças a Deus não teve danos piores como alguém morrer, essas coisas não. Só foi danos materiais mesmo que pode ser resolvido.
Ele é motorista por aplicativo. Pela batida, ele não consegue trabalhar com o veículo. Diferente do taxista desse carro branco, ele não consegue, porque você consegue ver aí, né? O veículo ficou totalmente destruído, de acordo com as informações do condutor, perda total nesse automóvel. Todos os envolvidos foram para a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Inclusive, equipes do Detran estiveram no local administrando o trânsito, porque logo que esse acidente aconteceu, a situação foi bem complicada ali no tráfego. As pessoas tiveram que parar logo na subida, esperar um pouquinho para a situação ser administrada pelos agentes de trânsito e em seguida seguirem viagem. Mas uma outra equipe também de guincho começou a retirar ainda há pouco esses veículos. A situação ainda deve estar bem complicada ali pelaquela região. Afinal, o caso aconteceu ainda há pouco no entroncamento, sentido Ananindeua a Belém, quando esse condutor, o motorista da caçamba, ele acabou perdendo o freio, de acordo com relatos, e atingiu 5 veículos. Todos, então, nesse momento, na delegacia, fazendo esse registro. Afinal, o processo é importante porque o responsável pela empresa de engenharia esteve no perímetro, dizendo que vai se responsabilizar por todos os prejuízos. Mas se isso não acontecer, aí vai para a esfera jurídica. Na área administrativa é necessário, então, o boletim e, em seguida, na esfera judicial para que a situação seja resolvida. Ou, de fato, nessa conciliação, as pessoas se resolvendo, a empresa arcando com tudo isso. Esse condutor, ele estava contratado por esse empreendimento, ele ia para um local, precisava passar por lá, quando infelizmente acabou acontecendo esse grave acidente. Por sorte, ninguém ficou ferido. Obrigada, Pedro. E a gente vai, claro, né, ficar acompanhando essa história. Te agradeço pelas informações. Aí, então, as entrevistas feitas pela nossa equipe.